E aí, nação flamenguista? Pessoal, não tem outro assunto, né? O assunto do momento é Gabigol, né? Pois é, vídeo de todo o Brasil discutindo, né? Quem errou, quem acertou. Se realmente tiver fundamento, né? As matérias que saírem, principalmente por falta de respeito com o treinador Felipe Luiz, isso aí pra mim, a diretoria do Flamengo mais do que acertou. Mas pra isso a gente tem que apurar, tem que saber... ouvir os dois casos, né? Parece que Gabigol já veio a público, né? Desmentindo, mas também se fosse verdade, ele não falava, né? Como foi a camisa do Corinthians. Vestiu a camisa do Corinthians, depois ele disse que foi inteligência artificial, que não tinha vestido, depois veio a público e disse que vestiu. Então, será que vamos acreditar em Gabigol? A mídia de todo o Brasil repercutindo, né? O que ele fez, né? Falta de respeito, era o momento certo dele agir daquela forma, numa comemoração de título, dizendo que jogando a diretoria contra a torcida. Será que isso foi certo? Não sei, né? Vamos acompanhar as opiniões aí, né? Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? O canal do Jogo Aberto, link na descrição. Depois do vídeo aí, depois do corte, pessoal, eu deixo a minha opinião. Já quero aqui dizer, não tem nenhum inocente nessa história, a verdade é essa. Não tem nenhum menino bobo, né? Mas na verdade só quem se prejudica é o Flamengo. Vamos acompanhar o vídeo e no final do vídeo, nação, eu deixo a minha opinião. Vamos lá, vamos ver o que eles acham. Thiago Carvalho está aqui outra vez para atualizar essas informações, essa relação conturbada entre diretoria do Flamengo e Gabigol. E agora, hein, Thiago? Para quem não estava ainda assistindo ao programa, não estava acompanhando o Jogo Aberto, conta pra gente todos os detalhes. Que história é essa, hein? Isso aqui é o Mengão. Que situação, né, Renata? Boa tarde pra você, boa tarde pra rapaziada, a todos que nos assistem. Bom, vou tentar resumir todos os fatos então, né? Depois do jogo que tornou o Flamengo pentacampeão da Copa do Brasil, como todos viram, Gabigol anunciou que não será mais jogador do Flamengo. Mas essa não foi a única declaração, ou pelo menos o único feito do Gabigol naquele dia que causou ruído dentro do clube. Já no intervalo, quando ele é substituído pelo Felipe Luiz para a entrada do Bruno Henrique, ele não gosta da substituição e ele diz algo no vestiário como: vocês estão de sacanagem em me tirarem do time? Essas são as aspas do Gabigol. Felipe Luiz não gostou da declaração, mas também não levou isso adiante, não falou sobre isso na coletiva de imprensa após o jogo, mas foi um dos questionamentos tanto do elenco quanto do Felipe Luiz em relação a essa atitude do Gabigol. Na volta ao Rio de Janeiro, o Flamengo faz uma festa oficial na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, com todos os jogadores do elenco, todos convidados, inclusive, é claro, o Gabigol. O Gabigol diz que não vai na festa, não comparece à festa e, em paralelo, na casa dele, ele faz um evento particular. Gabigol, inclusive, convidou os outros jogadores do Flamengo para participarem desse evento, mas os atletas preferiram não comparecer ao evento particular do Gabigol. Então, por conta de todos esses ruídos causados no último domingo, ontem à noite, no finalzinho da tarde, o Flamengo publica uma nota oficial dizendo que o Gabigol, então, está afastado, que ele não vai para a partida hoje contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Uma decisão da diretoria rubro-negra que visa a harmonia do elenco e a tranquilidade do trabalho do Felipe Luiz. Em seguida, o Gabigol já publica também uma nota oficial por parte da assessoria dele, dizendo que a decisão de não ser relacionado foi tomada unicamente e exclusivamente pela diretoria do Flamengo, que ele está à disposição do clube até o dia 31 de dezembro, que é quando se encerra o contrato do próprio Gabigol. E já que ele não vai poder estar dentro de campo, que então ele vai subir a rampa do Maracanã com a torcida e vai assistir ao jogo na arquibancada norte, que é a arquibancada tradicional da torcida do Flamengo. Portanto, a expectativa é de que o Gabigol hoje vá ao estádio, mas assistir ao jogo da arquibancada. Mais de 47 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada, portanto, já sabemos, teremos um estádio lotado. Cheguei cedo aqui na Gávea, conversei com vários torcedores que se dividem entre a opinião, muitos sempre gratos ao Gabigol pelo trabalho exercido, outros querendo já a saída do Gabigol, agradecendo pelo trabalho, mas achando que não há mais uma continuidade desse trabalho que seja condizente da permanência dele no clube. Portanto, logo mais teremos essa divisão. Flamengo em campo com taça da Copa do Brasil, Gabigol na arquibancada nos braços da nação, Renata. Que coisa, hein? Diferente, inusitado. Thiago, obrigada por trazer informações tão completas, fez um ótimo resumo aqui no nosso debate. Obrigada mesmo. Bom, quero falar com você sobre isso. Dedê, você já começou a falar sobre o Gabigol aqui, já externou a opinião de que nem tudo é pró
Gabigol, né? Eu tava falando que o Gabigol ele nunca tem culpa de nada, né? Nunca é a culpa dele, né? O lance do doping não foi minha culpa. Isso. O protocolo dos caras erraram, chegaram no horário atrasado, não deu tempo, eu tava me preparando pra treinar. Aí a foto que vazou dele com a camisa do Corinthians. Tiraram a foto. Cara, tiraram a foto. Camisa nova. Camisa nova, linda, por sinal, camisa preta linda, isso é verdade, mas não foi culpa dele, né? Teve aí o Felipe Luiz que comprou a briga do Gabigol, a verdade é essa, ele compra a briga do Gabigol, tenta resgatar o Gabigol. Que loucura. E aí, pelo que a gente acompanhou de ontem pra hoje, que foi divulgado aí, que ele dentro do vestiário, ele discutiu com o Felipe Luiz. Que loucura. Então, assim, ele nunca tem culpa de nada. Na Inter de Milão não deu certo porque o clube italiano era o culpado. Eu acho que a diretoria do Flamengo também conduziu. Portugal, a mesma coisa. Acho que a diretoria conduziu de uma forma também equivocada. A história do Gabigol tá aí, não vai ser apagada jamais, mas que poderia ser um final diferente do que tá sendo agora, poderia. Agora, Sgarbi, tem vários pontos aí. A questão toda é que, tecnicamente, a temporada dele foi a pior dos últimos anos. Muito apagado. Mas não era titular. Injustamente, ou o Pedro não merecia ser titular também? Essa é a pergunta. Mas quando entrou, não fez gols. Por quê? Não sei. Desmotivado, se sentindo deixado de lado pelo Tite, porque ele falou do Tite. Termina, conquista a Copa do Brasil, o Flamengo, ele vai pro campo e ele vai lá e diz assim: eu tive um técnico que não me respeitou como jogador. E agora ele tem propostas, o Santos também quer contar com o futebol dele, o Cruzeiro tá na parada, e ele disse que hoje, já que ele foi afastado por uma indisciplina, que ele vai pra arquibancada e pronto. Que provavelmente não foi culpa dele também. Então, pra mim são dois pontos. Se ele realmente falou isso pro Felipe Luiz, que aí é uma especulação, né? Uma informação que trouxeram, aí é um erro gigantesco. O Gabriel tá totalmente errado de falar assim com um treinador e um cara que apostou nele. Concordo Dizem totalmente. que ele não se conformou de ser substituído pelo Bruno Henrique. Essa é a informação que eu tenho. E que foi uma excelente substituição, porque o gol do Flamengo sai de um passe do Bruno Henrique, que entrou... Exatamente, perfeito. Felipe Luiz acertou muito. Pra mim, a diretoria respeita o Gabigol em muitos momentos na temporada, inclusive agora, porque o Gabigol falou também da diretoria no final do título, e eles não aceitam crítica lá no Flamengo muitas vezes, né? Não aceitam crítica. A diretoria que não aceita que o jogador fale, que o jogador externe as situações. Pra mim, esse é um ponto também. Do Tite, pra mim, o Gabigol tá certinho no que ele fala sobre o Tite. Pra mim, o Gabigol foi desrespeitado no Flamengo. Porque quando o Tite, com todo respeito ao Carlinhos, que é um atleta profissional, claro, mas quando ele opta por colocar o Carlinhos e não o Gabigol, pra mim, nitidamente, por conta de um problema pessoal entre os dois, que existe, e que todo mundo sabe que existe, aí o Tite tá totalmente errado. Pra mim, é um erro gigantesco, e já foi noticiado que eles tiveram algum problema com discussões. Gabizete. Não, Ronaldo, você que é Yurizete, você que fica na sua aí. Mas enfim, mas pra mim o Gabigol, claro, se ele fez isso com o Felipe Luiz, um erro gigantesco, só que é um cara que é muito triste ver um ídolo como o Gabigol, que é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, pra mim o segundo, ser tratado dessa forma no final do contrato, a conduzir esse final de carreira dele no Flamengo dessa forma. Pra mim é triste ver um ídolo saindo assim. No Corinthians também. No São Paulo também aceitaria, sabia? Se você quiser, ele pode estar lá. Aí você vai ser a Gabizete, bebê. Agora, eu acho que vale relembrar o que o próprio Gabigol disse aos microfones depois da conquista da Copa do Brasil, ainda no gramado da Arena MRV. De um treinador que não me respeitava como jogador. Claro que durante esses momentos eu nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi um período horrível para mim. O Gabigol acabou de comunicar que não fica no Flamengo. O Felipe Luiz, sério? Ele falou isso? Falou. Aí entrevistaram o Gerson, ele falou? Falou. Entrevistaram o Wesley. É mesmo? Ele vai sair? O Wesley falou, mano, vai sair. Então, ninguém. Bruno Henrique é a mesma coisa. Então, ele planejou, ficou na dele e planejou esse momento aí para dar essa notícia. Mas aí você entende porque ele fez uma festa particular da conquista do título, convidou os atletas e os atletas não foram. Os atletas foram na festa do clube. Aí você entende por que Gabriel, terminando o jogo, ao dar o banho tradicional de gelo no treinador, diz ele que e não vai lá cumprimentar o treinador que resgatou ele na reta final. Eu discordo frontalmente e amavelmente do nosso Juvena, porque se na final... Isso é raro, hein? Se na final o tempo inocenta o Gabigol na disputa com o Tite, foi o que todo mundo disse, vejam só, olha só, o Tite não botava ele pra jogar, ele resolve. Talvez agora o tempo esteja inocentando, ou na verdade não inocentando ninguém, mas na verdade entendendo que se o Tite não botava o Gabigol, Juvena, não era só porque foi o Tite tinha um problema com o Gabigol. Não era só por isso. Você imagina que o comportamento interno do Gabriel, que não foi com o Felipe Luiz, que era amigo dele, jogador dele, que vira técnico dele, não foi adequado, você imagina com o Tite.
E eu sempre disse aqui, Gabigol não está jogando, não é só por uma escolha do treinador, tem a anuência da direção. Então houve um conflito que agora veio tudo para fora, por conta do jogador que soltou no ventilador. Discordo frontalmente do Chico também agora. Frontalmente. Não, porque o Tite ficou muito nítido do que ele fez de errado. Mas internamente. Tem um recadinho ali, rapidinho. Eu vou dar um recadinho, mas você vai. Já guarda essa. Ui! Agora é direto, é papo reto. Não, é bem rapidinho, porque pra mim o Tite é incoerente. O Chico é incoerente quando ele fala sobre o Tite, porque tem um amor dele com o Tite, né? Isso é fato. Isso é um fato. Só que, cara, você tem ódio contra o Tite. Não, porque o trabalho do Tite é muito ruim no Flamengo, não só com o Gabigol. Os jogadores não corriam pelo Tite, é muito nítido isso depois do título. O time com o Felipe Luiz em um jogo o trabalho dele totalmente. Foi péssimo. Eu tô falando a relação com o Gabigol. O Gabigol não mereceu. Pra mim tá errado. Pra mim não. Mereceu. Entre Carlinhos e Gabigol, você opta pelo Carlinhos, você está errado. Tecnicamente sim, mas existem outras coisas na gestão de grupo que você precisa. E chegou na final, meteu 2 gols. Olha o que a diretoria tá fazendo com o Gabigol. Mas a diretoria do Flamengo é parâmetro pra falar sobre relação com o jogador? Você elogiou a diretoria do Flamengo várias vezes aqui no programa e você tá criticando. Pra mim é uma diretoria vencedora. Eu critiquei, você me bateu. É uma diretoria campeã. Você tá incoerente na avaliação. É uma diretoria campeã. Eu critico eles aqui é uma diretoria campeã. E tomei muita pancada por isso, porque eles são amadores. E a forma que muita gente eu respeito. De Libertadores. A forma, não graças a eles. Porque quem pavimentou e quem organizou o Flamengo chama-se Eduardo Bandeira de Mello, que inclusive mudou pra melhor o estatuto do Flamengo. O Gabigol pode fazer o que ele quiser, desde que ele faça de passar um pano gigantesco pro Gabigol. O Flamengo deu a chave do vestiário para um cara que tem um caráter duvidoso, uma índole que você coloca em xeque a credibilidade. Baseado em quê? Baseado em tudo que a gente já viu. E o que a gente ouve no futebol. E o que a gente apura assim. E o que a gente apura assim. Se você quer passar pano pra ele, você pode passar. Eu trago aqui um leque de panos pra você ficar passando o programa inteiro. É um jogador com uma índole. Mas não entra o caráter duvidoso aí, cara. Tem caráter duvidoso sim. É um deles. E é impressionante como as opiniões são diferentes, não é? Sequência do jogo aberto será Gabigol, curadores, e acabou o contrato, rescisão. O Gabigol passou por várias situações no Flamengo em que ele só não foi mandado embora ou só não foi deixado de lado porque ele é muito bom em campo, porque ele é ídolo e porque o que ele conquistou na história dele no Flamengo é muito pesado. Agora, se a gente fizer aquele famoso recorte do Chico Garcia para esse ano, a temporada dele, perto do que ele mesmo desenvolveu, é medíocre. Ano passado também. O Gabigol não fez nenhum gol na Copa do Brasil até a final. Nossa, mas o Gabigol fez os 2 gols na final. Claro, só que cada etapa de uma competição de mata-mata é importante. Se você não passar, você não chega na próxima. Então o Gabigol, ele foi decisivo, mostrou que em finais realmente ele tem estrela. Agora, a temporada dele, a diretoria não pode ser tão massacrada no sentido de pensar, puxa, por esse ano o Gabigol merece 3 anos de contrato, salário aumentado. Então, é isso. Essa é a minha opinião, só isso. Pensando em termos práticos. Agora, que ele é ídolo, que ele tá na história, que ele vai ser sempre lembrado, isso ninguém vai apagar. Mas e ele não deve, mundo, né? E ele não deve colaborar para apagar isso. Só que eu penso. Renovar não é uma opção, né? Você pode fazer essa conta do custo-benefício, vale a pena, se não vale. Só que a forma que está sendo conduzida essa saída do Gabigol, segundo o maior ídolo da história, por causa dele, não é só por causa dele, não é só por causa dele, não é só por causa dele. Um treinador que desrespeitava ele nitidamente, não colocava ele desrespeitou o treinador lá, o caminhão de som. Ah, em 2019. O Gabigol desrespeitou o clube, o Gabigol desrespeitou a torcida, o Gabigol desrespeitou a camisa a ponto de perder a camisa 10. Ele desrespeitou absolutamente todo mundo. Exato. Mas há quem pense que o Gabigol é vítima da história. Não pode tocar no Gabigol. Quantos títulos deu pro Flamengo? Futebol é individual ou é coletivo? Não, mas naquela final de Libertadores... Aí pode fazer tudo o que quiser. Eu não tô falando que pode fazer tudo, só que o jeito que você fala, o Gabigol é mais um, não é mais um. Então você trata o Gabigol dessa forma, 2 anos fazendo o que ele faz, desrespeitando a instituição, a torcida, a camisa, o clube, e tá tudo certo. Metendo 2 gols numa final. Não. É que o Gabigol, todo mundo pelo menos estava acreditando que o acerto com o Cruzeiro já era sacramentado, e pode ser, é uma hipótese muito forte, mas tem mais gente na briga para contar com o futebol do Gabigol. E aí a gente fala do Marcelo Teixeira, que é o presidente do Santos. Ele deu uma entrevista ao canal Sport TV dizendo o seguinte: o Gabigol é uma situação nítida, nação flamenguista, a mídia, né, discutindo aí quem é que tá certo, quem é que tá errado. Eu acho que não tem nenhum mocinho nessa história, né? Gabigol errou. Quer dizer, até tem um cara que eu acho que ele não merecia o que realmente tá saindo na mídia aí, né? Inclusive, Gabigol veio a público e disse que não existe indisciplina, questão aí de Felipe Luiz, né? Mas vai entender o que é indisciplina pra Gabigol, né? Difícil de entender o que é disciplina, né? Pra ele, vestir uma camisa de um clube, estando em outro, normal. Isso aí não é indisciplina.
Para ele fazer um exame antidoping na hora que ele quer, é normal, não é indisciplina. Fica difícil, né? Entender o que é indisciplina para Gabigol, né? Talvez xingar o treinador, né? Discordar, não seja indisciplina. Mandar o treinador para aquele canto, talvez não seja indisciplina, né? Fica difícil, né? A gente entender o que é indisciplina para Gabigol, né? E eu acho que Felipe Luiz, se realmente aconteceu, não estou dizendo que aconteceu, se realmente aconteceu isso, ele não merecia isso, né? Porque foi o cara que estirou a mão, tirou o Gabigol do fundo do poço, botou o Gabigol para jogar até o último jogo, né? E Gabigol jogou mais ou menos contra o Corinthians. Depois disso não jogou mais bola. Mesmo assim ele colocou contra o Atlético Mineiro, onde Gabigol fez 2 gols, né? Então eu acho que ele merecia mais um pouco de respeito, né? As informações que chegam que ele não gostou de ser substituído. Depois na comemoração de jogar o gelo em Felipe Luiz, foi chamado, ele não foi, mandou o Felipe Luiz ir para aquele lugar. Segundo as informações do UOL, né, já quero deixar bem claro aí, ele fazia pouco de Felipe Luiz, chamando de Guardiola, né? Então, pessoal, se ele não acha que isso é indisciplina, claro, talvez isso não foi o suficiente para afastar ele do Flamengo, né? Talvez as declarações, ele jogando diretoria contra a torcida, tenha pesado mais. Ok. Mas vamos lá, pessoal. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugar, né? Tite é um cara que não gosta de Gabigol. Ok, ponto. Todo mundo já sabe. Se ele tava tratando Felipe Luiz desse jeito, um cara que gostava de Gabigol, colocava pra jogar, tirou ele do fundo do poço, ele tava tratando desse jeito, desrespeitando, você imagina Tite, como é que ele tratava Gabigol. Como é que Gabigol tratava Tite, né? Então não vem aqui seu Gabigol também querer dizer que tinha um treinador no Flamengo que não respeitava, né? Por que é que ele não respeita o treinador também, que é amigo dele? Por isso que eu digo que não tem nenhum inocente, né? Acho que Felipe Luiz merecia mais um pouco de respeito, né? Se for verdade, não sei, né? Ele veio a público e desmentiu, mas eu acho que primeiro Gabigol não tem cara pra chegar e desmentir, né? Ele fez isso aí há alguns tempos atrás, né? Quando vestiu a camisa do Corinthians, ele soltou uma nota lá dizendo que era fake, que não era ele. 3 dias depois ele veio e pediu desculpa dizendo que era ele. E aí? Você vai acreditar em Gabigol? Por isso que eu digo que não tem inocente, né? Não. Marcos Braz, Rodolfo Landim. Errou. Como? A partir do momento que Gabigol apresentou um contrato de 5 anos, foi apresentado aos dois e foi dado o aval ok, só que não assinou, deixou para depois, mas foi dado o aval ok, né? Porque na hora que eles pegaram o contrato, não, Gabigol, 5 anos de contrato com aumento de 50% de salário, não aceita esse contrato aqui. Pronto, resolvido. Aí o cara diz ok, vai assinar, chega no dia e não assina. E aí? Errou. Então, pessoal, é um conjunto de erros, né? São vários erros. Por isso que o Flamengo, nesses últimos 2 anos, se salvou agora com o Felipe Luiz ganhando essa Copa do Brasil, né? Mas se não fosse isso, o Flamengo vem tropeçando com... Já dizia Jorge Jesus, né? Flamengo só perde para o Flamengo. Flamengo só perde para ele mesmo, pessoal. Flamengo não perde para nenhum outro clube do futebol brasileiro. Flamengo só perde para o Flamengo. Por causa dessas e outras aí, né? O clube mal gerido, principalmente em questão de elenco, de grupo, né? A gente espera com a chegada de Felipe Luiz isso aí melhore, né? Eu não tenho nenhuma dúvida, com certeza vai melhorar, porque Felipe Luiz é um cara vivido, é um cara que tem um estilo europeu. Eu só não entendo porque se realmente ele foi tratado dessa forma, e ele que era para ter chamado a atenção do Gabigol, não era para ter deixado a chegar a diretoria, né? Se ele se sentiu maltratado, era para ter chegado, não, isso aqui eu não quero, é jogador aqui. Por quê? Porque os outros não iam fazer, né? Quer dizer, Gabigol chegou, fazia. Então, por isso que naquele jogo ele pediu, né? Pediu uma orientação, mandou uma orientação para Gabigol, ele não estava obedecendo.
E discutiu com o Gabigol, mandou o Gabigol respeitar, né? Você me respeite, seu moleque. Mas, graças a Deus ainda o Flamengo, com todos esses problemas, né? Ainda ganhou a Copa do Brasil e salvou o ano. Né? Então é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal Fla News, deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima.